Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo dos limites, vamos começar a falar hoje aqui sobre limites infinitos. Como o nome próprio diz, significa que a função está crescendo muito ou decrescendo muito, está tomando valores absolutos muito grandes. Então, esses são os limites infinitos. Exemplo de situação, exemplo clássico. Pega a função 1 sobre x ao quadrado e vamos avaliar o que acontece com essa função quando eu faço esse denominador, aqui o valor de x, se aproximar de zero. Se você fizer uma pequena tabela com alguns valores se tornando próximos de zero, você vai ter uma ideia do que está acontecendo com essa função. Então, fiz aqui uma pequena tabelinha aqui, o x se aproximando de zero, tanto pela esquerda como pela direita, quer dizer, tanto por valores maiores que zero, como por valores menores que zero. Eu coloquei aqui 1, 0,1, 0,001, assim por diante. Então o valor de x está se tornando cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. Quando você divide, a função vai se tornando muito grande. Então o valor de x se torna próximo de zero, porém o valor da função se torna muito grande e é o que a gente diz que está indo para infinito, está crescendo para o infinito ou decrescendo. Aqui no caso ele está crescendo porque está sendo uma fração de números maiores que zero, com o denominador se tornando muito pequeno. Então quando você divide por uma coisa muito pequena, o resultado se torna muito grande. A ideia é essa. Então a gente escreve que o limite da função quando x se aproxima de zero é mais infinito. O mais infinito é bom deixar claro que ele não é um número. O infinito não é um número. O infinito é um limite, uma convergência, uma tendência. Está significando que a função está tomando valores arbitrariamente grandes à medida que o x se torna muito próximo de zero. Se você traçar o gráfico dessa função 1 sobre x ao quadrado, você vai ter um gráfico aproximado com esse traço aqui. Então isso aqui já está te dando a ideia do que está acontecendo. Quando o valor de x se aproxima aqui de zero pela direita ou pela esquerda, o denominador x ao quadrado se torna muito pequeno, porque o x está indo para zero, x ao quadrado está se tornando um número ainda mais próximo de zero. Quando você divide por esse número, você toma um número muito grande. Você vê que o gráfico está, como a gente costuma dizer, explodindo aqui para esse próximo de zero. Está indo para um número muito alto e é o que a gente diz, a função está tendo um comportamento de ir para o infinito. Um outro exemplo aqui, pega essa função 1 sobre x menos 2. Vamos ver o que acontece com ela quando a gente se aproxima de 2, quando a gente faz o valor da variável x se aproximar de 2. Vamos ver primeiramente o x se aproximando de 2 pela esquerda, como a gente denotou da outra vez, x indo a 2 menos, aqui significando que ele está se aproximando de 2 por valores menores do que 2. Então, como ele está se aproximando de 2 por valores menores do que 2, o x é menor que 2, em particular x menos 2 é menor do que 0. Então, quando o x se aproxima de 2, x menos 2 está próximo de 0, porém esse valor é negativo, está se aproximando de 0 por valores negativos. Então você está dividindo 1 por um número que é muito próximo de 0 com sinal negativo. Então quando x está próximo de 2 por baixo, você está dividindo 1, que é um número positivo, por um número próximo de 0 negativo. O resultado está dando um número com sinal negativo, porque mais com menos é menos. Só que ele é uma divisão de um número constante por um número que está cada vez menor. Então esse número vai ter um valor absoluto muito grande. Então tem um denominador muito próximo de zero, portanto tem um valor absoluto muito grande essa divisão. Então o valor absoluto está muito grande, porém com sinal negativo, é o que a gente diz ir para menos infinito. O menos infinito representando uma tendência de comportamento da função. O número está se tornando um número negativo com um valor absoluto muito grande. Se você fizer a mesma análise, porém x se aproximando de 2 pela direita, ou seja, x indo a 2 mais, indo a 2 por valores maiores do que 2, agora o denominador x menos 2 fica maior do que 0, vai continuar se aproximando de 0, só que agora por valores maiores do que 0. Então você já está dividindo 1 por um número que é muito próximo de 0,
certo? Você vai ter um número aqui com valor absoluto muito grande, e você no fundo vai estar dividindo o número positivo 1 por um número que é muito próximo de zero com sinal positivo também. Então mais com mais é mais, o resultado desse quociente é positivo, com valor absoluto cada vez maior à medida que você se aproxima de 2. Então quando eu me aproximo de 2 pela direita, esse número é muito grande com sinal positivo. Quando eu me aproximo pela esquerda, esse número tem valor absoluto muito grande, porém com sinal negativo. Então a gente denotaria da seguinte maneira: o limite da expressão da função quando x se aproxima pela direita de 2. Lembre que a nossa tentação ao calcular o limite é sempre tentar substituir a variável x da função pelo valor do qual você está se aproximando. Aqui não é possível você substituir porque você vai estar dividindo por zero. 2 menos 2 vai dar zero, eu coloquei aqui entre aspas 1 sobre zero. Essa notação é bem comum e ajuda muitas vezes você a tirar conclusões sobre limites infinitos. Tá? Então isso aqui, se você substituir no certo sentido, vai estar indo para uma divisão de 1 por um número próximo de zero, né? Porque isso aqui está indo para zero. Como você está indo para zero pela direita, vai para zero por valores positivos. Então a gente denota dessa forma: 0 mais significaria um número muito próximo de zero com sinal positivo. Então esse resultado aqui, ele tem um sinal positivo, que é a divisão de dois números com sinais positivos. Porém, na análise de tendência, você está dividindo um número constante por um número muito próximo de zero. Isso aqui tem que ter um valor absoluto muito grande. Então, como o sinal é positivo, o limite seria mais infinito, um limite infinito à direita. Certo? A mesma análise quando você faz o limite à esquerda. Né? Se você fizer o x tender a 2 por valores menores que 2, você vai ter uma análise semelhante. Você vai ter uma divisão de 1 por um número muito próximo de zero, porém com sinal negativo. Né? Porque você está se aproximando de 2 por valores menores do que 2, fazendo o denominador sempre ser negativo e cada vez mais próximo de zero. Então você vai ter uma divisão de 1 por um número que a gente denota aqui por 0 menos, significando um número muito próximo de zero, porém com sinal negativo. O resultado desses quocientes são de sinal negativo, porque 1 é positivo e esse número de baixo tem sinal negativo. Isso é coisa que está se tornando, está tomando valores cada vez maiores em valor absoluto com sinal negativo. É o que a gente representa por limite ser menos infinito. Se você traça o gráfico da função 1 sobre x menos 2, é o que a gente acabou de analisar. Quando o x vem para 2 pela direita, a função explode para mais infinito. Quando o x vem pela esquerda, a função explode lá para menos infinito. Note que em ambas as situações, os gráficos eles tendem a se aproximar à medida que o x toma valores cada vez mais próximos de 2, tendem a se aproximar dessa reta x igual a 2 vertical aqui. Né? Essa reta que a gente chama uma assíntota vertical do gráfico. Certo? Então sempre que o teu gráfico, a sua função, tiver um limite infinito, quando x se aproximar de um valor fixo, significa que o gráfico está se aproximando de uma reta vertical, e aquela reta ali é o que a gente chama uma assíntota vertical. Beleza? Vou pegar mais um exemplo aqui. Pega essa funçãozinha aí, 2x sobre x menos 3. Vamos analisar esse limite quando o x se aproxima de 3 pela esquerda, ou seja, o x se aproximando de 3 por valores menores do que 3. Né? Usando aquela nossa tentação, né, de calcular o limite substituindo, isso aqui iria para 2 vezes o 3, da onde você está se aproximando, sobre 3 menos 3 sobre 0. Né? No princípio não faz sentido, mas essa notação nos ajuda a entender o que está acontecendo. O numerador está se aproximando de 6, que é um valor constante positivo, e o denominador está se tornando cada vez mais próximo de zero. Então você está dividindo uma coisa muito próxima de 6 por uma coisa muito próxima de zero e com sinal negativo. Por quê? Porque o x está se aproximando de 3 pela esquerda, fazendo com que x menos 3 seja sempre negativo e cada vez mais próximo de zero. Então, entre aspas, vamos dizer assim, essa função está se tornando próxima do quociente de 6 por um número muito próximo de zero. Então isso aqui certamente terá valor absoluto muito grande. Com que sinal? Bom, 6 é um número positivo, o denominador é próximo de zero com sinal negativo.
mais com menos é menos. Então isso aqui está indo para um número muito grande, ou seja, está indo para infinito com sinal negativo. Certo? Então, foi o que a gente denotou aqui, né? 6 sobre 0 menos é simplesmente uma notação para nos ajudar, para facilitar a nossa interpretação de compreender que esse limite está indo para uma divisão de um número positivo 6 por um número muito próximo de zero com sinal negativo. Certo? Ou seja, quando você escrever um número constante positivo sobre zero menos, isso aqui você deve entender que no limite vai ser o que a gente denotou por menos infinito. Se você fizer a mesma análise pela direita, né, ou seja, x tendendo a 3 pela direita por valores maiores que 3, ao invés de 0 menos, você teria 0 mais aqui, né, porque x sendo maior que 3, x menos 3 vai ser um número positivo, com x se aproximando de 3, você estará se aproximando de 0, o x menos 3, porém com sinais positivos, e aí como o numerador continua indo para 6, que também é um número positivo, pela direita esse limite daria mais infinito. Né? Escreva aí no seu caderno. Okay? Então, essa notação do zero mais, zero menos do denominador ajuda a gente a compreender, em algumas situações, os limites infinitos. Tá? Porém, isso funciona quando o numerador vai para uma constante não nula. Se a constante de cima for zero também, a gente tem o que a gente chama de uma indeterminação. Zero sobre zero, a gente verá em alguns exemplos aí que pode representar diversas situações. Você pode ter limites que quando você substitui entre aspas fica zero sobre zero e o resultado é uma constante, outros são infinito, outros não existem. Então zero sobre zero não te permite concluir absolutamente nada sobre o limite. Okay? Exemplo aqui é essa situação aqui. Né? Pega essa função aqui, uma função, uma fração de polinômios, certo? O x se aproximando de 2. O que acontece? Se você vier aqui com aquela nossa tentação de substituir, jogar 2 em cima e embaixo, vai anular tanto o numerador quanto o denominador. Você vai ter um zero sobre zero, que é uma indeterminação. Nada podemos concluir aqui. Porém, essa expressão aqui da função, a gente pode simplificar ela. Né? Posso colocar x em evidência em cima. O denominador, se você perceber, é um quadrado perfeito, não é x menos 2 ao quadrado. Então eu tenho o fator x menos 2 em cima e embaixo. Como no limite, eu estou querendo avaliar o limite dessa função quando x se aproxima de 2, ao avaliar o limite eu não estou interessado no que acontece no 2, só para valores diferentes de 2. Então eu estou avaliando essa expressão em valores diferentes de 2. Então para mim o x é sempre diferente de 2, então esse x menos 2 aqui é sempre diferente de 0. Então eu posso dividir em cima e embaixo por ele. Essa expressão aqui para os valores diferentes de 2 é a mesma coisa que essa, quando eu simplifiquei o x menos 2 em cima e embaixo. Então avaliar o limite disso é a mesma coisa que avaliar o limite disso, quando x se aproximar de 2. Então vou passar o problema desse para o problema desse. Vou passar o limite de x tendendo a 2 dessa função para o dessa. Aqui eu posso usar o que a gente usou antes. Né? Quando x se aproximar de 2, essa fração aqui vai ser uma fração tal que o numerador estará se aproximando de 2 e o denominador estará se aproximando de 0, porque o x está se aproximando de 2, porém por valores negativos, né? Porque o x está indo para 2 por valores menores do que 2. Então x menos 2 está indo para 0 por valores negativos, você está, entre aspas, na divisão de 2, que é um número positivo, por 0 menos, ou seja, por um número muito pequeno com sinal negativo. Então o resultado dessa operação aqui é um número de sinal negativo, mas que é uma operação simbólica, né? Não posso dividir 2 por 0, estou falando da situação no limite. Né? Quando eu estou dividindo 2 por um número muito pequeno, eu estou obtendo um número muito grande em valor absoluto, com sinal o quê? Negativo, porque eu estou aplicando a regra do sinal aqui, mais em cima e menos embaixo. Então no limite eu vou estar no menos infinito, o gráfico vai explodir para baixo. Né? Então essa notação aqui do zero menos, zero mais do denominador é muito útil na interpretação de limites infinitos. Certo? Outras funções com uma cara diferente que também têm limites infinitos.
pegar a função tangente. A função tangente, lembra que a tangente é seno sobre cosseno, né? Ela está definida desde que o cosseno não se anule. O cosseno se anula nos elementos da forma π sobre 2, né, de 90 graus, e saltos de 180. Né? Então, π sobre 2 cosseno vai dar zero, então a função tangente não vai estar definida aqui. E menos π sobre 2, né, menos 90 graus, ela também não vai estar definida, porque o cosseno aqui dá zero. E assim por diante. Né? Em cada espaço de π sobre 2, esse gráfico da função tangente ele se repete. Vou procurar aqui o gráfico aqui no livro, rapidinho. Eu tenho aqui o gráfico da função tangente, ó, como vocês podem ver. Ele se repete em faixas de comprimento π, né, de comprimento que ela está definida em x em radianos, né, por isso que está em π, né, como se fosse saltos de 180 graus. Okay? E quando esse ângulo, né, se torna próximo desses valores, você está fazendo o cosseno se aproximar de zero. Okay? Então você está numa situação na qual, deixa eu voltar aqui para a nossa nota de aula, você está numa situação na qual o cosseno está se tornando muito próximo de zero, porém quando o cosseno é próximo de zero, o seno não é próximo de zero. Né? A gente tem uma expressão conhecida, a gente vai voltar a falar disso em trigonometria, né? Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então se o cosseno está próximo de zero, como a soma dos quadrados tem que dar 1, o seno não vai estar próximo de zero. Então quando o cosseno se aproximar de zero, certamente o seno não vai se aproximar de zero. Né? E aí uma análise trigonométrica que nos permite ver se o x se aproximar de 90, que é de π sobre 2 pela esquerda, o cosseno vai se aproximar de zero por valores positivos. E o seno vai se aproximar de seno de 90, que é 1. É um número positivo também. Então você vai estar dividindo o número próximo de 1 por um número próximo de zero com sinal positivo. Então isso aqui vai estar indo para mais infinito. Tá? Se você vier pela direita, o x vai estar se aproximando de π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2. O cosseno vai estar indo para zero por valores negativos, né? Se você olhar o gráfico da função cosseno. Então estará indo para zero. Perdão, estará indo para zero por valores positivos. Né? Nós vamos fazer aqui o gráfico da função seno para a gente explicar melhor. Né? Se a gente lembrar do ciclo trigonométrico, como é que era, né? Aqui a gente vai voltar a falar disso, certo? A gente tem um ciclo trigonométrico. O π sobre 2 seria esse momento aqui, esse ponto aqui. Então se aproxima, a gente está querendo falar da função tangente aqui no π sobre 2. Eu comentei com você que ele tem essa aparência aqui, né? Aqui, e se eu vier por aqui ele vai para menos infinito, né? Por quê? Né? Porque se o x se aproxima de 90 por valores maiores que zero, eu vou estar vindo por aqui, né? Vindo por aqui, o cosseno está dando um valor aqui, ó. Cosseno de x está dando um valor negativo, certo? Então, x se aproximando pela direita, né? Tá vindo por aqui, implica que o cosseno de x está se aproximando de zero por valores negativos. E como ele está se aproximando de π sobre 2, o seno de x está se aproximando de 1. Né? Então, isso está fazendo com que a tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x, isso está se aproximando de, entre aspas, 1 sobre 0 menos. Então, você está dividindo o número 1, o número próximo de 1, que é positivo, por um número negativo próximo de zero, está indo para um número de valor absoluto muito grande, porém com sinal negativo, que é o que o gráfico da tangente mostra, vindo pela direita, né? Vindo pela direita do π sobre 2. Certo? Então a função tangente é um exemplo de função que tem limites infinitos quando você analisa a tendência
justamente para esses valores onde ela deixa de estar definida. Eu aqui não mudei a tela, perdão. Deixa eu mudar a tela aqui. A função tangente de x, que tem esse gráfico estranho, voltaremos a falar dele mais adiante, né? Ela tem esses valores de limite quando x se aproxima desses valores onde ela não está definida, né? São valores infinitos também. Ok. Ficarem dúvidas aí sobre isso aí, postem lá na sala, a gente pode discutir no momento do encontro ao vivo. Então, resumindo aqui, a função tangente, se você olha para o limite quando x se aproxima pela esquerda do π sobre 2, por exemplo, a função vai para infinito, né? Porque o seno está indo para 1 e o cosseno está indo para 0 mais, né? Se eu venho pela direita, a tangente está indo para menos infinito. Por quê? Porque o seno está indo para 1, que é positivo, mas o cosseno está indo para 0 por valores negativos. A mesma coisa indo para esse menos π sobre 2, pela direita ou pela esquerda e assim por diante. Vamos lá, aqui outra função diferente é a função logaritmo. A função logaritmo tem o gráfico com essa cara aqui, né? O logaritmo aqui no 1 é 0. Se o número se torna muito grande, o seu logaritmo se torna muito grande também. Depois vamos falar de limites infinitos, né? Limites no infinito, né? Agora, se o x se torna muito próximo de zero, lembra que a função logaritmo só está definida se esse x aqui for maior que zero. Tá? Se o x se torna muito próximo de zero, o seu logaritmo se torna muito negativo. Então o limite, quando esse x começa a se tornar muito próximo de zero, sempre por valores positivos, né? Porque só faz sentido calcular logaritmo de valores positivos. Então o limite pela direita da função logaritmo, como mostra o gráfico aqui, está indo para menos infinito. Então é um outro exemplo de uma função cujo limite é menos infinito. Então nós demos alguns exemplos aqui, função logaritmo, com x indo para zero pela direita, a função tangente indo aqui para os valores onde ela deixa de estar definida, dependendo do lado pelo qual, do limite lateral do qual você esteja falando, ela vai para mais ou para menos infinito. Mas, enfim, são limites que estão dando limites infinitos. E como a gente comentou anteriormente, essas retas verticais das quais o gráfico vai se aproximar por estarem no infinito, são o que a gente chama de assíntotas verticais. Então o gráfico da função tangente tem aí infinitas assíntotas verticais. Todas essas retas x igual a constante na qual a tangente deixa de estar definida, π sobre 2, menos π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, são assíntotas verticais do gráfico da função tangente de x. A reta x igual a zero, ou seja, o eixo y, é uma assíntota vertical do gráfico da função logaritmo. Certo? Se você voltar lá no exemplo anterior, aqui essa reta aqui, x igual a 3, quando x vai para 3, esse negócio aqui, essa função vai para menos infinito. Então o gráfico tem uma aproximação de uma reta vertical x igual a 3 no infinito. Então x igual a 3 é uma assíntota vertical do gráfico dessa função aqui, 2x sobre x menos 3. E assim por diante. Então sempre que um limite da função, quando o x se aproxima do valor constante, é infinito, a reta igual àquela constante, x igual àquela constante, é o que a gente chama de uma reta assíntota vertical do gráfico. Então está aqui o resumo. Se o limite da função, quando x se aproxima de a, seja pela direita ou pela esquerda, der mais ou menos infinito, essa reta vertical x igual a é o que você chama de uma assíntota vertical do gráfico. Então, a gente comentou aqui que x igual a zero, ou seja, o eixo y, é uma assíntota vertical do gráfico da função logaritmo de x. A gente poderia definir formalmente o limite infinito, assim como a gente fez lá para o limite geral, de uma função, usando aquela definição formal.
Aqui não ia caber epsilon, né, porque o epsilon seria uma margem de erro lá naquela definição, a margem de erro em torno do limite, que é um número real. Aqui o limite é infinito. Então aqui a gente só tem que adaptar a definição. O que significa? O que está significando formalmente? A função está tomando valores arbitrariamente grandes, desde que eu esteja muito próximo do A, né? Certo? Então eu quero ver quando que a função vai ficar maior que uma constante fixa. Então o que você faz? Dá um A qualquer. Eu quero saber a partir de quão próximo eu tenho que estar do A para que a função passe daquele valor A, né? Para A grande, para dizer que o limite vai para infinito. Então a definição formalmente seria o quê? Qualquer que seja o limite A, a altura A que você der para a função, você consegue exibir uma margem de erro em torno do A pequeno aqui, tal que se eu estiver dentro dessa margem de erro próxima do A aqui com esse raio delta, a função vai extrapolar aquele valor A, qualquer que seja o A grande. Então aqui o jogo não é o jogo do epsilon e delta, aqui é o jogo do A grande, você vai dar números A muito grandes e tentar obter o delta. Se você sempre conseguir vencer esse jogo de dar o número A grande e conseguir exibir o delta, você diz que o limite é mais infinito. Você poderia definir da mesma forma o menos infinito. Você daria um número A muito grande, um número A maiúsculo muito grande, tomaria o negativo dele e tentaria ver que margem de erro tem que tomar em torno do A pequeno para que os valores da função fiquem abaixo daquele valor negativo de valor absoluto grande que você estipulou. Essa seria a definição formal, está lá no livro. Como falamos, não vamos nos ater a essas definições formais. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui para o nosso tópico. Então depois vamos passar uns exercícios para vocês, né? Vocês já podem até inclusive arriscar aí alguns exercícios do livro, né, a respeito de limites infinitos. Vamos falar um pouquinho aqui de continuidade. Noção importantíssima também do cálculo, né? O que significa uma função ser contínua num ponto x igual a a? A função vai ser contínua no ponto x igual a a se isso aqui acontecer. O limite da função quando x se aproximar de a é exatamente o valor da função no a. Isso aqui era o que a gente chamava a regra de substituição para o cálculo do limite, né? Você pode entender dessa forma: a função é contínua no valor a se valer a regra da substituição para o cálculo do limite dela. Tá? É importante frisar o seguinte, que para você ter continuidade, essa igualdade aqui na verdade está significando três coisas simultaneamente. Em primeiro lugar, que é possível calcular o f de a, quer dizer, para a função ser contínua no a, para começo de conversa ela tem que estar definida no valor x igual a a. Então o a tem que estar no domínio da função, o f de a tem que estar bem definido. Em segundo lugar, como você está dizendo que o limite é igual a isso, o limite tem que existir. Então, para a função ser contínua no x igual a a, o limite, quando o x se aproximar desse a, tem que existir. E terceiro, ele tem que existir e tem que coincidir com o valor da função naquele valor a. Então, nessa igualdade aqui estão implícitas três coisas. Função definida no a existência do limite da função quando x se aproxima de a, e esse limite que existe tem que coincidir com o valor da função no a. Se uma dessas três coisas deixar de acontecer, a função não é contínua naquele valor a. Ok? Note que nós estamos definindo continuidade num ponto. Né? Daqui a pouco a gente vai falar de funções contínuas. Aí nós estamos assumindo que ela é contínua em qualquer valor do seu domínio. Né? Então vamos dar alguns exemplos aqui de funções que deixam de ser contínuas. Né? Então, por exemplo, 1 sobre x menos 3, a função ela não é contínua no x igual a 3. Por quê? Porque ela não está definida. Se você puser 3 ali, essa expressão não faz sentido, é uma divisão por zero. O 3 não está no domínio da função, portanto não está sendo cumprida essa primeira condição aqui, então ela não é contínua no x igual a 3. Ocorre que tem funções que estão definidas no valor, mas também não são contínuas, né? Porque daí vai descumprir uma das outras duas. Pega essa funçãozinha aqui que a gente já viu também, né? X sobre módulo de x, lembra do gráfico dessa função? Se você pegar x maior que zero, essa divisão dá 1. Se você pegar x menor que zero, dá menos 1. O gráfico dessa função aqui, exceto no zero, seria uma reta horizontal para a esquerda na altura menos 1, uma reta horizontal na direita na altura 1.
Não faz sentido essa definição aqui com x igual a zero, né? Porque daria 0 sobre 0. Então eu venho aqui definir, se for 0, eu vou definir g de 0 igual a 2. Então o gráfico da função ficou assim, nessa reta horizontal aqui na altura menos 1 até aqui esse ponto. A partir daqui na altura 1. E no 0 a função é 2. Né? Então a função deu um salto aqui. Né? A função está definida em qualquer valor x. Acabamos de definir aqui. Se o x for diferente de 0 é isso. Se o x for 0 é isso. Então a função está definida no 0, por exemplo. Mas ela não é contínua no 0. Por quê? Porque a segunda condição deixou de ser satisfeita. O limite, quando o x se aproxima de 0, não existe. Foi o que a gente viu da outra vez. Essa função tem limites laterais no 0 diferentes. Né? Pela direita o limite é 1. Pela esquerda o limite é menos 1. Então o limite não existe, deixou de cumprir essa propriedade aqui, portanto a função não é contínua, apesar de g estar definida no 0, né? G de 0 a 2. Então pode acontecer da função estar definida, mas não ser contínua. Outro exemplo de função que não é contínua é esse aqui, né? Pega x² menos 1 sobre x menos 1 se o x for diferente de 1, e no 1 eu vou definir como sendo 0. É uma função que está definida em todos os valores reais. Eu afirmo que ela não é contínua no x igual a 1. Por quê? Vamos calcular o limite da função quando x se aproxima de 0. Quando eu estudo de 0 não, de 1, perdão. Né? Quero estudar o limite da função quando x se aproxima de 1. Lembre que quando eu estudo o limite, não estou interessado no 1, e sim nos valores diferentes de 1. Então quando eu for avaliar o limite dessa função quando x se aproximar de 1, eu vou estar olhando para essa expressão aqui. Essa expressão é uma outra expressão que a gente já avaliou o limite, né? Simplificando, estudar o limite dessa expressão é a mesma coisa que estudar o limite de x mais 1, quando x se aproxima de 1. X mais 1 é um polinômio, a gente viu que basta substituir, então o limite de x mais 1 quando x se aproxima de 1 é 2. Então essa função aqui, quando x se aproxima de 1, está se aproximando de 2. Porém, a função h no ponto 1 não dá 2, dá 0. Né? Então, o limite da função quando x se aproxima de 1 existe, é 2. Só que não é igual ao valor que a função assume no valor 1. Então, a gente não está tendo essa propriedade da substituição no limite. O limite da função existe, é 2, porém é diferente do que acontece com a função no x igual a 1, que é o valor de onde está se aproximando. Portanto, a função não é contínua no 1. Okay? Então, esses foram alguns exemplos de onde você perde a continuidade da função em algum ponto. A continuidade ela representa basicamente um traçado suave sem você tirar o lápis do papel, né? Se você for esboçar o gráfico. Né? Você vai perder a continuidade da função se você tiver que dar um salto na hora de desenhar o gráfico, ou se você tiver um buraco no gráfico onde a função deixa de estar definida. Certo? Ou você tiver um comportamento caótico, como aconteceu naquela função seno de 1 sobre x, né? Quando se aproxima de 0, né? Se você definir uma função da forma seno de 1 sobre x, no x igual a 0 ela não vai ser contínua porque o limite no x igual a 0 não vai existir. Então, ou ela vai ter um comportamento caótico próximo do ponto de descontinuidade, ou vai ter um salto, ou não vai estar definida. Então, são situações nas quais a função não apresenta continuidade num ponto fixo. Okay, então, como eu falei aqui, né, a ideia da continuidade seria desenhar o gráfico da função sem retirar a caneta do papel. O gráfico não possui saltos, isso seria a continuidade. Então a gente definiu a continuidade num ponto. Né? Se você quiser falar de função contínua, quando você fala de uma função ser contínua, você está dizendo que ela é contínua em todos os seus pontos. Os pontos do seu domínio. Como propriedade das funções contínuas, vamos rememorar aqui nessa página aqui, né? Página 111 que eu estou fazendo no livro. Vamos salto aqui. Aqui, né? Então, se duas funções forem contínuas, a soma delas continua sendo contínua, a diferença delas continua sendo contínua, ela multiplicada por uma constante continua sendo contínua, a multiplicação das duas é contínua,
e a divisão de uma pela outra também é contínua. Isso aí segue das propriedades de limite que a gente viu lá atrás, né? Então isso aí segue dessas propriedades que a gente viu dos limites lá na aula anterior, né? Que o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, né? Se cada um dos limites existirem. O limite da multiplicação de uma função por uma constante, você pode tirar a constante para fora aqui, né? O limite do produto de duas funções é o produto dos limites, quer dizer, isso era uma propriedade dos limites. Se eu estiver falando de função contínua, o limite dessa função vai ser o f de a, o limite dessa aqui vai ser o g de a. Então, o limite da soma vai ser f de a mais g de a. Então a soma vai ser uma função contínua. Então é uma mera aplicação dessa propriedade aqui, a propriedade que a gente citou aqui, esse teorema, né? Então, somas de funções contínuas é contínua, diferença, multiplicação, multiplicação por constante, você continua obtendo funções contínuas, ok? Então está aqui o resuminho, né? Funções contínuas no valor x igual a a, então são contínuas todas essas novas funções que você cria a partir daquelas duas. A soma, a subtração, a multiplicação da função por uma constante e a divisão delas. Ok? Então são exemplos de funções contínuas. Claro, esses são os domínios, né? Todas essas funções que a gente está listando aqui. É importante a gente saber exemplos de funções contínuas para a gente saber calcular limites, né? Porque a função contínua é uma função básica para você calcular o limite. Como que eu calculo o limite de uma função contínua? A definição te diz, né? Basta eu substituir. É uma função para a qual vale a propriedade da substituição no cálculo do limite. Então, se você souber de antemão, opa, essa função aqui é contínua, então o limite dela, o x se aproximando do valor, você calcular, basta substituir. Então, são exemplos de funções contínuas conhecidos, que a gente usa o tempo todo. Os seguintes, polinômios, a gente já tinha visto isso, né? Um polinômio é uma soma de potências de x. E as potências de x, para você calcular o limite, por exemplo, aqui quando x tende a 1, basta colocar x igual a 1 aqui, vai dar 5 vezes 1 à oitava, né? Então são funções que o cálculo do limite é imediato. A soma, portanto, vai ser contínua, o limite também vai valer a substituição. Então polinômios são exemplos básicos de funções contínuas. Outros exemplos um pouco mais complicados de você demonstrar formalmente a continuidade, mas vamos utilizar aqui que elas são contínuas, porque a gente vai usar o tempo todo isso. Funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente e as suas inversas, arco seno, arco tangente, arco secante, etc. Todas as inversas das funções trigonométricas. Funções exponenciais, né? Constante elevada a uma potência variável, 3 elevado a x, e elevado a x, meio elevado a x, exemplos aqui. Logarítmicas, peguei aqui o logaritmo com base 3 de x, poderia ser com logaritmo de qualquer base fixa, né? Também seria uma função contínua. Sempre bom lembrar, contínua onde? Contínua em seus respectivos domínios, né? Então, por exemplo, um polinômio, eu posso calcular esse polinômio aqui, eu posso colocar x qualquer valor real aqui, eu não tenho nenhum tipo de restrição. Seno também, posso calcular qualquer valor, seno de qualquer valor x. Então a função seno ela é contínua para todo valor real. Tá? O polinômio é contínua para todo valor real. A tangente é contínua para todo real? Não, né? Porque ela tem valores onde ela deixa de estar definida. Lembra? Ela é no π sobre 2, menos π sobre 2, etc. Né? Porém, nos outros valores ela é contínua. Então se você estiver falando de valores de x no domínio da função, ela é contínua. Arco seno também é uma função contínua no seu domínio, que é de menos 1 até 1. Você tem que tomar, a função arco seno ela devolve o ângulo cujo seno é um valor dado. O seno de um ângulo está sempre entre menos 1 e 1, então menos 1 e 1 é o domínio da função arco seno. Então a função arco seno está definida no intervalo fechado de menos 1, 1, e nesses valores a função é contínua. Logaritmo. Logaritmo está sempre definido aqui em valores maiores que zero. Então não faz sentido eu falar a função logaritmo é contínua no menos 2. Não faz sentido porque ela não está definida no menos 2. Mas se os valores forem maiores que zero, ela vai ser sempre contínua. Uma função racional também é contínua, uma fração de polinômios. É contínua onde? Desde que o valor x não anule o denominador, né?
porque aí seria um valor onde ela deixaria de estar definida. Se ela estiver definida, uma fração de polinômio é contínua, segue lá da propriedade de limites. Certo? Outros exemplos de funções contínuas são raízes, né? Raiz cúbica de x, raiz quarta de x, né? Desde, claro, que esteja definida. Por exemplo, raiz quarta de x eu tenho restrições para a definição disso aqui. Eu não posso tomar a raiz quarta de um número negativo. Então você tem um domínio aqui, números maiores ou iguais a zero para essa função. Aqui eu não tenho restrição nenhuma. A função raiz cúbica está definida para qualquer valor real. E nesses ela é contínua. E uma outra forma de construir funções contínuas é você compor funções contínuas com funções contínuas. Então, por exemplo, aqui uma função bem esquisita aqui, eu tomo seno de uma fração de polinômios. Seno é uma função sempre contínua em todos os valores reais, e essa fração de polinômio é contínua também, desde que seja nos valores que não anulem esse denominador aqui. Por exemplo, no 1, o 1 vai anular esse denominador aqui. Ok? Então essa função racional deixa de estar definida no 1, certo? Então eu não posso falar de continuidade dessa função no 1. Porém, se o valor de x não anular o denominador, a função racional vai estar definida, portanto vai ser contínua. Ao compor com a função seno, essa função composta grandona aqui vai ser contínua também. A mesma coisa para a raiz dessa fração aqui. Essa fração é uma fração formada pela função tangente, que é contínua, uma função trigonométrica, está na lista das funções contínuas. A função de baixo é um polinômio, beleza, é contínua. Contínua onde? O polinômio é contínuo em todos os reais. Porém, como ele está no denominador, para essa fração estar bem definida, o x não pode ser nem 1 nem menos 1. Ok? Então, essa função que está aqui dentro é contínua desde que o x seja diferente de 1 menos 1 e seja diferente dos valores que a tangente também não está definida. Então você vê que o domínio dessa função é bem restrito. E essa função composta aqui? Nossa, aí você vai ter que pensar um pouquinho na definição do domínio dessa função aqui. Porque para essa expressão aqui estar definida, essa raiz, essa fração que está aparecendo aqui dentro tem que ser positiva. Então você tem que escolher os valores de x adequadamente, de modo que essa fração seja positiva. Quando você determinar o domínio certinho dessa função, ela certamente vai ser contínua nesses valores. Por quê? Porque é uma composição de funções contínuas. Okay? Exemplo aqui, vamos pegar aquela função esquisita que a gente pegou ali, seno dessa fração polinomial aí, dessa função racional, e vamos avaliar o limite dessa função quando x vai a zero. Como é que eu calculo isso? No primeiro momento você pode pensar, pô, complicadíssimo, não vi nenhum exemplo disso aí. Porém, as funções que estão envolvidas aí são contínuas, então a sua primeira tentação é substituir. Então você pode substituir. Se você substituir e não tiver nenhum problema, o limite vai ser o valor que será calculado aí. Por quê? Porque as funções são todas contínuas. Ok? Então, quando você bota x igual a zero aqui nessa expressão, não anula o denominador. Né? Então, essa função racional é contínua no x igual a zero. Substitui aqui o zero. Né? Essa função é contínua. Seno é contínuo em qualquer real. Então, basta calcular essa função avaliada no zero. A função trigonométrica é contínua nos reais, a função seno. A função racional é contínua nos valores de x, desde que não anule o denominador. No zero, o denominador não se anula, né? Porque aqui vai dar menos 2. Então, só substituir. Substituindo, você vai ter seno de menos meio ou menos seno de meio. Esse seria o limite da função quando x se aproxima de zero. Ok? Pergunta, né? Qual o conjunto de continuidade da função, essa função estranha aí? O que quer dizer esse tipo de pergunta? Você quer saber todos os pontos nos quais essa função é contínua. Ok, então vamos lá. Quais são os possíveis pontos onde essa função é contínua? Essa função é uma fração composta aqui, né, por um logaritmo, que é uma função contínua, uma função arcotangente, que é o inverso de uma função trigonométrica, o inverso da função tangente, portanto, arcotangente também é uma função contínua. O denominador é um polinômio, que é contínuo. Então você tem uma divisão de funções contínuas, ela vai ser contínua onde? Onde fizer sentido essa fração.
Então basta você no fundo determinar o domínio dessa expressão completa aqui. Onde isso aqui fizer sentido, ela vai ser contínua, porque justamente foi o que a gente falou, foi construída por meio de, usando funções contínuas. Todas as funções envolvidas são contínuas em seus respectivos domínios, foi o que a gente acabou de comentar. Então vamos analisar o domínio simultâneo de todos. No domínio da função logaritmo, a gente comentou lá atrás, só faz sentido calcular logaritmo de números positivos. Então você já tem uma restrição para os valores de x nessa expressão. X tem que ser maior que zero. Arcotangente. Arcotangente é o inverso da tangente. Se você pegar o gráfico da tangente lá de novo, deixa eu voltar lá. Localizei aqui. Então você vê aqui que o gráfico da função tangente é isso aqui. Quando x se aproxima de, por exemplo, 3π sobre 2 até, aliás, vamos pegar essa faixa aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. O gráfico desliza aqui, ó, entre todos os números reais lá. Então a imagem da função tangente é formada por todos os números reais. Então quando você tomar a inversa, o que era a imagem da função vai passar a ser domínio da função inversa. Então o domínio da função arcotangente é formado por todos os números reais. Ok? Então o domínio, deixa eu voltar aqui para nossa nota, o domínio da função arcotangente é qualquer número real. Você pode calcular a arcotangente de qualquer número real. Então essa função arcotangente não tem nenhuma restrição em sua definição. Então a única restrição no momento foi o x ser maior que zero. Outra restrição que você tem aqui é que o x seja diferente de 1 e menos 1. Não pelo domínio dessa função. Essa função é um polinômio. Né? Um polinômio faz sentido você calcular x ao quadrado menos 1 em qualquer número. Porém, como está no denominador, isso aqui não pode ser anular, então o x não pode ser nem 1 nem menos 1. Então você tem duas restrições aqui. O x tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1 e de menos 1. Então isso faz com que o x tenha que ser maior que zero e diferente de 1. Então fiz uma ilustraçãozinha aqui bem simplesinha. O domínio seria todos os números maiores que zero, excluindo 1. A gente poderia escrever dessa forma como uma união de dois intervalos, 0 a 1 e 1 até infinito abertos, ou 0 a infinito retirando o número 1 de dentro. Esse é o domínio da função. No domínio, todas essas funções aqui são contínuas. Portanto, essa função f grande aqui é contínua nesse conjunto. Então, esse é o conjunto de todos os valores nos quais essa função esquisita aqui é contínua. Ok? Então, para terminar, um último exemplo. Pega essa função aqui, qual que é o domínio, aliás, qual é o conjunto de continuidade dessa função? Novamente, você tem uma raiz, que é uma função contínua, raiz de um logaritmo. Né? Então, para isso aí ser contínuo, basta que esteja definida, porque é uma composição de funções contínuas. Então, você precisa achar o domínio dessa função. O que você tem? Em primeiro lugar, o logaritmo. O logaritmo, para fazer sentido, você tem que pegar x maior que zero. Certo? Então, a primeira restrição, x tem que ser maior que zero. Outra restrição é você está tomando a raiz de alguma coisa. Raiz, o que está lá dentro tem que ser maior ou igual a zero para você tomar a raiz. Só que o que está lá dentro é o logaritmo. Ok? Então você vai ter que forçosamente ter o logaritmo do x tem que ser um número maior ou igual a zero. Para que isso aconteça, o x que aparece aqui dentro tem que ser maior ou igual a 1. Então essas são as suas duas restrições. O x tem que ser maior ou igual a zero e ao mesmo tempo maior ou igual a 1. Portanto, o x tem que ser maior ou igual a 1 para essa coisa aqui fazer sentido. Ok? Então essa função aqui tem como domínio todos os números maiores ou iguais a 1. E nesse ponto, nesse conjunto, nesse intervalo, essa função está bem definida e é uma composição de funções contínuas. Então ela é contínua em todos esses valores. Note que em x igual a 1 a gente tem só o que a gente chama de uma continuidade à direita, né? Porque eu não posso falar o limite dessa função quando x tende a 1 pela esquerda, uma vez que ela não está definida nos valores menores do que 1. Só para encerrar, vamos traçar o gráfico dessa função aqui. Vou limpar minha tela aqui rapidamente. Então, vou pegar aqui o gráfico primeiro da função logaritmo.
É o gráfico da função logaritmo. Vou pegar o gráfico da função raiz da função logaritmo. Só mudar de cor aqui as duas. Então veja, aqui eu tenho o gráfico da função logaritmo. A função logaritmo, como a gente viu, está definido para valores maiores que zero. Então está aqui o gráfico dela. A gente já tinha visto inclusive que o limite da função logaritmo, quando x vai para zero pela direita, vai para menos infinito. Aqui está mostrando isso. Precisaria dar um zoom aqui nesse gráfico para ver que esse traço vermelho, aqui ele está demonstrando aqui como se ele estivesse em cima do eixo, mas na verdade não está em cima do eixo, ele está cada vez mais próximo do eixo, né? Mas enfim, a figura já está mostrando que a função está definida para valores maiores ou iguais a zero. Quando eu tomo a raiz quadrada, olha lá, ela passa a estar definida só a partir do 1, né? Foi o que a gente demonstrou. Então a função raiz do logaritmo ela está definida para valores maiores que 1. Nesses valores é uma composição de funções contínuas. Você vê o traço dela não tem nenhum salto. Porém no 1 eu só posso falar de continuidade à direita, não tenho continuidade à esquerda porque para valores menores que 1 a função não está definida. Ok? Então encerro por aqui hoje. No próximo vídeo devemos fazer alguns exercícios e também dar continuidade ao conteúdo falando dos chamados limites no infinito. Dúvidas, postem lá na sala de aula. Espero mais a participação de vocês com sugestões, perguntas, críticas. São sempre bem-vindas. Obrigado pela atenção e até a próxima.